Graça e paz, querido, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Gilmar, bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Oliveira. Eu e minha esposa criamos aí esse canal para interagir, né, com amigos, colegas, irmãos em Cristo, pessoas desconhecidas e conhecidas também, acerca de tudo que envolve, né, o reino de Deus, né, e a sua justiça. Claro, pautado aí tudo dentro do que a Bíblia diz, o que a Bíblia pensa, e algumas questões também que envolvem o mundo gospel, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre ritmos musicais dentro da igreja. Quais são os ritmos aceitos, quais não são aceitos? E vamos falar um pouquinho dos instrumentos, vamos entender um pouquinho como tudo começou, para que os nossos posicionamentos eles sejam pautados aí dentro de fatos e fatos bíblicos, né? Claro, nós vamos fazer aqui um paralelo, né, entre a Bíblia e o que existe, né, também fora da Bíblia, mas dentro do que a história nos diz, né? E eu acho que vai ficar bem bacana, né, para o entendimento. Claro, estamos aqui sempre, não somos donos da razão, né, nem da verdade. A verdade por si só se estabelece conforme a gente vai buscando e vai entendendo como as coisas funcionam. Bom, para falar desse assunto, eu creio que nós precisamos, né, sendo bem direto, até para o vídeo não ficar longo, eu creio que nós precisamos entender como era feito o louvor lá no passado. Porque lá no passado nós tínhamos dentro, na adoração, vamos pegar aqui o tempo dos levitas, né, no Antigo Testamento, quando nós temos ali o tabernáculo e depois temos o templo, né, como que esses homens do passado adoravam? Né, quais eram os instrumentos, que ritmo musical era aplicado, né, era entoado ali, qual era o tipo de harmonia, né, que esses homens utilizavam para adorar o Senhor. Né? E aí nós vamos falar aqui de alguns instrumentos. Né? Vamos citar aqui, por exemplo, os símbolos. Né? Os símbolos eram instrumentos de percussão, por exemplo. Nós temos os alaúdes, temos as harpas, temos as liras, né? Temos as flautas, né? E temos aí as harpas, certamente, né? A harpa, um instrumento utilizado aí por Davi, né? E onde Deus, né, usava o rei Davi de forma poderosa, né? Tem uma passagem marcante ali no livro de Samuel, que vai falar sobre os espíritos imundos que saíam, né, da vida do rei Saul através da, do mover das cordas da harpa que Davi entoava, né? A harpa que Davi entoava e tocava, ou seja, ela transmitia unção, eu acredito que seja isso, esse o termo, unção, e essa unção oprimia os espíritos que estavam tomando conta ali, que estavam oprimindo Saul. Ou seja, então ao invés dos espíritos oprimirem Saul, eram eles que estavam sendo oprimidos quando Davi ali tocava a harpa, né? E depois foi criado, né, pelas Assembleias de Deus os hinos da harpa cristã, né? Interessante. E também tem outros hinários aí de outras denominações, né? Eu cito a Assembleia de Deus, que foi o que me veio aqui na mente agora. Esses instrumentos, eu já dei um estudo, certa feita em uma denominação, sobre esses instrumentos, né, como que eles eram, em sua maioria, todos que eu citei aqui, são instrumentos de corda, tirando os símbolos, né, e tinha o pandeiro também, obviamente, né, como pode esquecer, o pandeirinho de Miriam. O fato é que todos esses instrumentos, ou a grande maioria deles, nem são utilizados hoje por nenhuma denominação. Né, e uma coisa que é interessante, e aqui a gente já entra no tema do assunto, esses instrumentos eram os instrumentos da antiguidade, eram instrumentos em que, inclusive, nem foram criados por Israel. Né? Não sei se você sabe, mas não foi o povo de Deus que criou esses instrumentos. Esses instrumentos
inclusos na adoração dos levitas, eram instrumentos criados por pagãos. Se é que eu posso usar esse termo, porque esse termo é um pouco mais recente do que esse período que eu estou citando. Acho que eu posso citar, foram criados por ímpios. Os instrumentos utilizados na adoração em Israel, nos períodos bíblicos, eram instrumentos criados ou que foram criados por ímpios. Olha só essa informação, né? Muitos estudiosos, tantos historiadores, arqueólogos vão colocar aí que nós tivemos algumas civilizações, né? Alguns povos. A história vai dizer que nós tivemos os sumérios, os acádios, os babilônios, os egípcios e tantos outros povos. A Bíblia cita também esses povos, não todos, mas cita alguns. E certamente esses instrumentos foram criados por esses povos que antecederam aí o povo de Israel. Né? O povo de Israel, né? A nação, né, de Israel, que depois vai se tornar nação, né? Mas não cabe o termo aqui nação, mas vamos dizer o povo de Israel, o reino de Israel. Ele foi criado da descendência de Abraão, né? Isso nós sabemos, está na Bíblia. Mas quando Abraão começa a formar ali, né, o povo de Deus, nós temos que ter em mente que esses instrumentos, todos eles, já existiam. Não foi Davi que inventou a harpa, não foi Arão, né, que inventou os símbolos, muito menos Miriam que inventou o alaúde. Esses instrumentos já existiam e eram utilizados para a adoração de deuses estranhos por esses outros povos. E Israel introduziu esses instrumentos na sua adoração, no seu louvor a Deus. E Deus recebeu o louvor? Deus recebeu o louvor. Porque o louvor não está, ou melhor, Deus não está avaliando qual é o ritmo que você toca, qual é o instrumento que você utiliza. Deus não avalia o instrumento e o ritmo. Deus avalia as palavras que saem, né, da tua alma, né, as palavras que você profere, é isso que Deus está avaliando, e a sua vida com Ele. Né? Como nós sempre ensinamos, que a adoração não é louvor, louvor não é adoração. Louvor é uma forma de expressar, de elogiar a Deus, né? Quando eu falo, eu louvo a Deus pela vida de alguém. Ou seja, eu estou louvando a Deus, estou elogiando, né, a Deus pela vida de uma determinada pessoa. Então, louvor é elogiar a Deus. Louvor é se declarar para Deus. Louvor é expressar o que Deus significa ou o que Deus é, né, em sua grandeza, né, em sua infinita misericórdia, enfim, tantos outros termos que nós podemos utilizar. O fato é que todos esses termos é o que de fato mexe com o coração de Deus. É o que de fato fez com que Deus, no passado, a glória dele descesse sobre o templo, isso é bíblico, né, e envolvesse o povo dele ali naquele templo. Não foi o ritmo, se era em ritmo de tocata, se era em ritmo, se era forró, se era pagode, se era funk, se era rap. O ritmo é indiferente para o Senhor. Porque se não fosse indiferente, quando Israel fosse entoar louvor, certamente o Senhor ia falar, olha, com esses instrumentos que já foram utilizados outrora por outros povos e que eles adoram deuses estranhos com esses instrumentos, eu não quero que vocês façam o louvor que é para mim usando instrumentos que já foram utilizados para a adoração de outros deuses, para o louvor, né, para que esses povos adorassem os seus deuses. Não, isso não foi mencionado. Por quê? Porque o instrumento ele é neutro. O instrumento não tem lado. O instrumento não tem desejo nem vontade. O instrumento não tem alma nem espírito. O instrumento é um objeto. É um objeto que você pode utilizar para adorar a Deus, quando você pode utilizar para adorar Satanás, os demônios.
O instrumento, ele não tem vontade própria, ele não tem vida. O instrumento é um objeto. E que quem o manuseia, né, quem utiliza esse instrumento, é o que vai determinar para qual finalidade ele será usado. Então, o que determina a adoração a Deus? Não é o instrumento e o ritmo que você aplica, mas é a letra que você utiliza e a sua vida com Deus que vai fazer com que ele receba a sua adoração ou o seu louvor, e que aí através do louvor você vai estar cumprindo um requisito da adoração. Né? O que é adorar é se prostrar, é prostração. A adoração é prostração, é se prostrar. E o louvor é uma das ferramentas que, uma vez utilizada, nos leva a prostrar-se, a nos prostrarmos a Deus, né? Então, como que eu me prostro a Deus? A primeira regra para se prostrar a Deus é obedecendo seus mandamentos, é saber quem Ele é entender qual é o plano salvífico que Ele tem para nós. Quando eu entendo isso e eu sigo isso, e eu vivo isso, eu já estou adorando o Senhor. Porque a maior adoração é aquela que nós dizemos que amamos a Deus e que fazemos jus das nossas palavras. Essa é a maior adoração, não é a que você louva na igreja. A que você louva na igreja é uma das formas que vai te conduzir à adoração, que vai completar ali a sua vida de adorador, né? Ou a sua identidade de adorador. Mas não é o seu louvor que determina se você é um adorador de verdade ou não, mas é a sua vida com Deus. É a sua vida regrada, é a sua vida ligada a Deus e algumas outras coisas mais. Então, essa discussão, né, como essa semana eu fui questionado sobre isso, né, e foi interessante que já algumas semanas atrás alguém já tinha comentado comigo sobre as questões de ritmos musicais, né? E é engraçado, por exemplo, fora essa questão de que os instrumentos não foram criados por Israel, foram criados por povos ímpios, né, por pessoas que não adoravam o mesmo Deus que nós adoramos. Ou seja, esses instrumentos vieram de uma criação ímpia ou pagã e que em nada tem a ver com uma criação sacra, religiosa, nos âmbitos ou nos moldes cristãos. Então, esse é um ponto. Outro ponto, vou usar aqui a congregação cristã no Brasil como um exemplo. Eles têm, a congregação cristã no Brasil, um manual de orientação orquestral. O que é esse manual de orientação orquestral? O que ele determina? Ele determina quais os instrumentos, isso eu estou pegando uma igreja, tá? Evangélica, porque ela é evangélica, para exemplificar aqui o que eu já estou explicando desde o início. Esse manual de orientação orquestral, o que ele faz? Ele traz ali para os membros, né, da congregação, esses que são inclinados para a música, quais os instrumentos que eles podem utilizar ali no momento do culto, na orquestra, e que, obviamente, os instrumentos que eles podem se especializar. E existe uma lista grande de instrumentos que não são aceitos e que não podem ser utilizados no culto dessa denominação. E eu estou citando isso aqui não é para criticá-los. Eu estou citando isso aqui que é para mostrar o quanto é incoerente alguns debates, algumas discussões que a gente cria, né? O mundo evangélico, ele é recheado de discussões que são discussões vazias, são discussões irrelevantes, até porque qualquer pessoa que basicamente entender isso aqui que eu estou explicando, ela vai saber explicar e vai entender muito bem que ritmos musicais não determinam a sua adoração ou o seu louvor. O ritmo, ele é algo meramente humano. Eu posso até dizer para você que Deus, ele nem está vendo qual é o ritmo.
Pouco importa para Deus o ritmo. Quando você está ali adorando o Senhor, se é rap, se é funk, se é pagode, né? E assim, quando a gente fala isso aqui, meu Deus, isso vira um escândalo. É um escândalo na igreja você passar e ver um ritmo de funk. Eu, particularmente, não gosto de funk. Não gosto não gosto de funk. Mas não é porque eu não gosto que se eu passar numa igreja e estiver tocando ritmo de funk com uma letra bíblica, eu não posso dizer que eles estão pecando ou que a igreja virou porta larga ou coisa do tipo. Por quê? Se ninguém está dançando lá, se sensualizando, se é só a letra e uma pessoa cantando, em nada tem de diferente do louvor tradicional que nós fazemos. Em nada tem de diferente do louvor que Davi entoou. Em nada tem de diferente. Se quem está cantando é um adorador de verdade, e esse adorador de verdade é complicado falar, tá, o que é um adorador de verdade? É um adorador que está dentro dos padrões bíblicos. Ponto. É um adorador que segue a Jesus, que ama Jesus, que renuncia. É um adorador que cumpre os mandamentos, que está com a sua vida posta dentro da vontade de Deus. Está entregue ao Senhor. O Senhor determina os passos dessa pessoa. O adorador não é quem não falha, mas é aquele que entregou os seus passos nas mãos do Senhor. Então, quem determina até onde o louvor é recebido por Deus ou não, somos nós com a nossa vida no altar. Não adianta na minha igreja, por exemplo, só tocar louvores com instrumentos medievais ou da antiguidade. Eu não aceitar guitarra, não aceitar bateria, que são instrumentos contemporâneos. Não adianta eu fazer essa cobrança se quem está entoando o louvor, ou se aquele grupo, quem está na administração desse momento de elogio a Deus, não tiver a sua vida alinhada com o Senhor. Então Deus não recebe. Deus não vai receber. É muito simples. Deus não recebe aquele louvor e não é pelo ritmo. Deus não vai receber. Por quê? Porque falta muita coisa, ou melhor, falta o mais importante para Deus receber um determinado louvor, que é a vida de quem está louvando. Né? Então, até uma reflexão, cabe aqui uma aspas aqui, para aplicar, né, sobre a vida de vocês que estão nos ouvindo, a seguinte frase: como está a nossa vida perante o Senhor? Será que Ele está recebendo o nosso louvor? Será que o nosso louvor tem chegado até Ele? Pode ter certeza, não é o ritmo que vai determinar se o teu louvor chegou até Ele ou o que determinou. O que determinou do teu louvor ter chegado ou determinar se o louvor vai chegar é a tua vida no altar de Deus, é a tua vida com o Senhor. A tua vida com o Senhor vale muito mais do que o louvor que você entoa para Ele. A tua vida com o Senhor vale muito mais do que a forma bonita que você se expressa para Ele. É a vida, é o dia a dia, é o caráter, a conduta, a postura e todas as outras coisas mais. Então, gente, quando vocês verem uma discussão, mas o pagode eu não concordo, o funk eu não concordo porque é do mundo, você está trazendo o mundo para a igreja. O mundo entrou na igreja desde os primórdios, a igreja primitiva, então se é assim, ela se apropriou do mundo para poder fazer a sua adoração e seu louvor. Né? Pedro e os outros apóstolos, juntando Paulo, então eles eram mundanos, eles estavam fazendo da igreja primitiva uma igreja de porta larga, porque os instrumentos que eles utilizaram não eram instrumentos intrínsecos do povo de Deus. Então, para nós afirmarmos que certo ritmo é pecado e certo ritmo não pode ou coisa do tipo, nós precisamos criar os nossos próprios instrumentos. Né? Precisamos ter expertise e ter pessoas geniais para criar algum outro instrumento que emita som, né? Que dê para a gente implantar ali um campo harmônico para nós podermos utilizar. Um instrumento que nunca passou na mão de nenhum outro povo, né? De nenhuma outra tribo ou nação.
É a única forma, porque se nós pensarmos que todos os povos acreditam em Deus de alguma forma ou de outra, não existe um povo que surgiu na Terra que foi ateu. Todos os povos que surgiram foram motivados ou é, foram, ou melhor, desenvolveram a crença. Todos os povos desenvolveram a crença. Não teve algum povo que se autodenominou como ateu. Né? Um povo ateu que não acredita em nenhum Deus, que é a existência de nenhum Deus. Isso não aconteceu. Então todos os povos tiveram ali a ideia de um Deus, né? Para que eles pudessem se apegar e entender e ter ali, né, também a sua, ou os seus problemas sanados, ou a sua devoção. Então, todos esses povos, eles deixam muito claro, né? Eles deixam muito explícito para nós que é uma tremenda incoerência. Alguns debates e algumas discussões. Eu acho que nem precisei falar de agora. O que eu falei até agora, se você prestou muita atenção e está sendo muito honesto com você mesmo, você vai falar assim, poxa, fora os que já sabem disso que eu estou falando, que não é novidade nenhuma, mas aqueles que não sabiam, que não tinham muito isso em mente, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, né, a você quebrar incoerências, né, pensar um pouco mais antes de defender uma tese, antes de defender algo, estudar um pouco mais, entender um pouco mais. E eu acho que é isso, né? Iremos gravar aí outros vídeos em breve, né? Vamos estar lançando aí alguns vídeos aí no nosso canal sobre temas parecidos com esse, acho que é interessante e vamos seguir em frente. Então, finalizando aqui o vídeo, já com 22 minutos, não existe ritmos musicais preferidos para Deus. Deus recebe o teu louvor, né? E Deus recebe o elogio que você vai imputar a Ele em forma de adoração a Ele, independente do ritmo. Ele não está olhando para o ritmo. O ritmo não é relevante para Ele. O que é relevante para Ele é as palavras, o que é relevante é como está a sua vida, quais são as letras e como está a sua vida perante a Ele. É isso que vai fazer com que o teu louvor seja potente. Então, eu acho que toda discussão relacionada a ritmo, se pode ou se não pode, ela acaba aqui mesmo. Qualquer ritmo que você vai entoar um louvor a Deus que é dançante, lembremos que tudo que é dançante pode se tornar sensual, pode se tornar obsceno, pode se tornar alvo de tentação para a vida de alguém, ou para quem está assistindo, ou para quem está dançando. Então isso é uma outra história, né? Isso aí é uma outra questão que tem que ser avaliada de caso a caso e que nesse caso não pode ser permitido. Mas fora casos como esse, eu não vejo respaldo bíblico algum para eu proibir alguém de querer cantar funk gospel, ainda que eu não goste. Né? Não tem sentido, não tem coerência, não tem sentido e não tem defesa para isso. Né? Então, os três argumentos, né? E eu já ia finalizar o vídeo, os três argumentos que se usa muito: fugir da aparência do mal, um abismo chama outro abismo, e me fugiu agora uma outra passagem bíblica. Desculpa, queridos, isso em nada tem a ver com ritmos musicais. Isso em nada. Tanto o fugir da aparência do mal e um abismo chama outro abismo. Isso aqui está falando de pecado. Isso aqui não tem nada a ver, nada, em nada tem a ver com o que a gente tratou aqui. Né? Já estou respondendo que se caso alguém for usar, né, esse argumento, não prospera. Tá bom, gente? Gente, 25 minutos quase. Né? Obrigado por me suportar, né, até aqui, por suportar eu falar até aqui. Agradeço vocês pela atenção. Fico feliz se você comentar no vídeo. Você que não segue o canal, siga o nosso canal, né? Siga as nossas redes sociais também da nossa igreja e nós ficaremos muito felizes, tá bom? Gente, beijo. Deus vos abençoe.